causa disso que funciona. Nós descobrimos como a coisa funciona. É por isso que a gente tem os microscópios, os telescópios e todas essas coisas incríveis que o pessoal tem feito. Porque foi descoberto como esse negócio funciona. Ao deixarmos a ciência ser ciência, nós temos que entender que ela tem uma limitação. Por exemplo, Isaac Newton costumava fazer a seguinte pergunta: de onde surge toda a ordem e beleza que vemos nesse mundo? Ele mesmo dava a resposta: todas essas coisas procedem da mão de um sábio Criador. Albert Einstein, que não era cristão, Einstein dizia o seguinte: quero saber como Deus criou o mundo. Ele sabia que tinha que ter uma racionalidade por trás de tudo isso. Processos aleatórios não iriam fazer com que a coisa acontecesse. Agora, vamos deixar a ciência ser ciência para ver o que acontece. E a igreja ser igreja. A igreja, nesses últimos quase 5 séculos, agraciou a humanidade com grandes homens. Se você pegar no século XVI, Johannes Kepler, o pai da astronomia, descobriu como que os planetas giram em volta do Sol. Por isso que ele criou as 3 leis de Kepler. Nós mandamos sondas espaciais para os planetas distantes do nosso sistema solar, baseados nessas 3 leis de Kepler. Ele dizia o seguinte: o mundo da natureza, o mundo do homem, o mundo de Deus, todos eles se encaixam. Deus, o Criador que trouxe à existência todas as coisas do nada. Século XVII, Isaac Newton, o maior cientista que o mundo já conheceu até hoje. Até os 27 anos ele tinha feito todas as suas descobertas científicas. Daí ele resolveu fazer alguma coisa. Ele foi fazer teologia. Contrário a Darwin. Darwin só fez teologia. Daí ele foi fazer descoberta científica. Newton aceitava a Bíblia na sua íntegra. 7 dias de Gênesis, 6 dias literais. Tudo literal. O maior cientista que o mundo já viu não ficava discutindo se os dias de Gênesis eram eras geológicas ou não. Não ficava discutindo se eram milhões de anos ou não. Ele aceitava a Bíblia como era. Século XVIII, Leonard Euler, o maior matemático que o mundo já conheceu até hoje. Nosso irmão em Cristo também. Impressionante. O homem que durante a sua vida, tudo que foi publicado cientificamente, 1/3 foi ele quem fez. Ele dizia o seguinte: sendo que a estrutura do universo é a mais perfeita e o trabalho de um sábio criador, nada acontece no universo sem que uma regra de um máximo ou de um mínimo apareça. Esses homens, frutos da igreja. James Clerk Maxwell, século XIX, aquele das equações complicadas que todo mundo vê, que são as equações que a gente anda na camiseta para lá e para cá. Escreveu sobre a infalibilidade e a inerrância das Escrituras. Um grande cientista. Ainda no século XIX, um outro homem, James Prescott Joule, o famoso Joule das unidades de energia, fundador da termodinâmica, um homem que ousou desafiar toda a comunidade científica da sua época, dizendo: vocês estão errados. 99% da comunidade científica acreditava que o calor passa de um corpo quente para um corpo frio através de uma substância chamada calórico. Por que você não estuda mais isso na escola? Estava errado. Joule disse: não está correta essa ideia. Ele e um grupinho de dissidentes criaram a chamada ciência da termodinâmica. Num dos seus livros de termodinâmica, logo na introdução, olha o que estava escrito: o próximo passo após o conhecimento e a obediência à vontade de Deus deve ser conhecer algo sobre os seus atributos de sabedoria, poder e bondade, manifesto nas obras das suas mãos. Você esperaria encontrar isso num livro de termodinâmica? Século XX, Wernher von Braun, um cristão, luterano, homem sério também com Deus, dizia o seguinte: ao contemplar os vastos mistérios do universo, temos apenas a confirmação da nossa fé na certeza do Criador.
Acho difícil compreender um cientista que não reconhece a presença de uma racionalidade superior por trás da existência do universo, tanto quanto seria difícil compreender um teólogo que negasse os fatos da ciência. Pai dos foguetes. O que será que a igreja vai produzir no século XXI? Eu tenho até medo de pensar. E deixe-me dizer de uma forma muito simples, de uma forma amável. Muitas igrejas, quando nós falamos que a igreja é o reflexo de quem Deus é, e eu vou tratar isso daqui a pouquinho, muitas características são refletidas pela igreja, mas tem uma característica do nosso Deus que tem sido ignorada pela igreja. Vou tratar dela daqui a pouquinho. Quando nós chegamos no livro de Romanos, capítulo 11, e os 3 versículos da Bíblia praticamente, quer dizer, os 4 versículos da Bíblia, que são os que eu mais gosto, são esses daí. Romanos 11, de 33 a 36, diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus pensamentos, os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Para mim, são um dos textos mais preciosos da Bíblia, porque tudo vem dele, por meio dele e é para ele. Até a ciência, para que nós nos alegremos com a grandeza do nosso Deus. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o porquê disso. Mas antes de terminar e concluirmos, pensar apenas 2 coisas rápidas com vocês. A igreja e a ciência. Qual a função da igreja em relação à ciência, em relação a tudo que nós temos visto? Primeiro, sabedoria. É papel da igreja manifestar essa multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3:10 é muito claro nisso. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. O que eu ia dizer a vocês, o que eu quero dizer agora é o seguinte: muitas vezes a igreja chega e fala assim para o mundo: é assim que nós devemos amar. Então, quando o mundo olha para a igreja, ele vê como que Deus ama. A igreja mostra para o mundo como ser misericordioso. Daí o mundo olha para a igreja e fala assim: ah, então é assim que Deus é misericordioso. Deixa-me fazer uma pergunta. Como o mundo está vendo a inteligência e a sabedoria de Deus através da igreja? Meus irmãos, muitas igrejas mostram um Deus ignorante para o mundo. E Deus diz que uma das funções da igreja é mostrar a sua multiforme sabedoria. A igreja também tem como função, com respeito à ciência, com respeito à verdade, ser a coluna e o fundamento. Nós não precisamos da ciência para nos auxiliar a compreender a Bíblia. A ciência precisa da Bíblia para saber se está indo na direção certa ou não. A igreja deveria ter essa função. Paulo escrevendo a Timóteo disse: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A evolução, o que a Bíblia fala a respeito? Não, o Big Bang, o que a Bíblia fala a respeito? As mutações, o que a Bíblia fala a respeito? Aborto, o que a Bíblia fala a respeito? A Bíblia trata de todas essas coisas. Tem mais um lado que eu acho muito importante, e muitas vezes que é uma função da igreja em relação à ciência: pensadores. Criar uma geração de verdadeiros adoradores que pensam, homens de ciência comprometidos com o Senhor Deus.